Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Depois de 23 anos, que Maria Cláudia vai completar 23 anos de pesquisa espiritual, foi liberado a publicação do primeiro livro. Então, esse livro vai chamar Psicografia dos Hospitais Espirituais do Nordeste. Já está quase pronto, né? Eu acredito que lá para o dia 1º de julho já deve estar sendo lançado esse livro, que contém todas as psicografias, tanto daqui como também de outros médios dos hospitais espirituais. E com fé em Deus, esse livro ele vai servir como base de instrução, já que contém várias psicografias de diversos autores também espirituais. Continuando falando do livro, os direitos autorais já foi assinado por seu Vandir, passando tudo por Maria Cláudia Martins. Entendeu? Todos os direitos autorais. Porque morto não tem direitos autorais. A assinatura minha não tem validade jurídica. Então tem que ter um vivo para representar o morto. E aí já a diretoria já está com contrato de doação e isso vai ser feito já, certo? Como eu estava explicando para o pessoal, então o contrato é um contrato muito bem fechado, que durante a vida vai ser doado e pós a morte também vai ser doado. Vai ser assinado pela esposa, vai ser assinado pelo filho mais velho, a de menor não pode assinar porque é de menor, mas a gente quer uma coisa bem fechadinha, essa doação que a gente quer fazer. Certo? Por quê? Eu não quero deixar brecha jurídica nenhuma. Que a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Certo? Então, primeiro vai ter esse contrato, vai ser assinado tudo, e pós assinatura de esposa e de filho, a publicação está liberada. Nós iremos começar apenas com 500 livros. Depois vão aumentando essa quantidade, certo? Se temos aqui 3.000 pessoas, 500 livros significa nada. Então, a gente vai precisar de mais 4.000. Mas agora não. Vamos fazer primeiro fase experimental, para depois a gente aumentar essa quantidade de livros, certo? Eu não sei se vai ter pedido por internet, eu não sei ainda como é que vai ser. Se vão fazer venda por internet. Aí vai depender também do volume que a gente vai rodar esse livro. Porque para ter pedido por internet, vai ter que ter mais ou menos o quê? 10.000 livros. Porque nós temos o Maria Cláudia, o Amor e Progresso, Patrícia Bacelar, Pesqueira, Ricardo Menezes, Magali Ferraz, Caruaru, João Alfredo. Essa quantidade vai chegar a 10.000. Por isso que eu gosto das minhas coisas logo devagar, calma. 500 está bom. Depois a gente vê se vai dobrar esse valor, viu? Alguma dúvida de vocês sobre esse livro? Fora esse livro, nós temos mais 4 livros de medicina espiritual para ser publicado. Curso fechado de receitista. 4 livros, dá mais ou menos 4 anos de estudo de medicina espiritual. Nós estamos iniciando o curso de medicina espiritual fechado por receitista e acredito que no mês de novembro eu já termino o 5º livro na área de medicina espiritual. Isso quer dizer que os médios receitistas que são selecionados, eles têm que estudar 5 anos. Todas as patologias, cirurgia espiritual, atendimento psicológico do paciente, processos obsessivos, memórias perispirituais, dimensões superiores, inferiores. Em 5 anos eles vão ter que aprender tudo antes de ir para ali. Essas aulas, elas têm vídeo, mas nós temos elas também escritas pelos próprios médios, onde vamos fazer uma avaliação e depois vamos fazer também essa publicação. Mas vamos primeiro para a primeira etapa, que é mais fácil, que é o livro de mensagem.
de todos os hospitais espirituais. A segunda etapa do projeto é a publicação do primeiro livro de medicina espiritual, que vai servir para todas as classes, viu? Porque a linguagem que eu utilizo ali é do agricultor ao doutor. Dá para entender. Então não há nenhum mistério nesses livros. Quem pegar um livro desse para ler vai entender o que eu estou falando ali. Porque eu não gosto de complicar muito ciência, não. Se você complica, uns entendem, outros não entendem de jeito nenhum. E o meu perfil é esse mesmo. Usar termos popular, usar a linguagem do Nordeste para todo mundo entender. Pronto. Por quê? Questão de idioma, o Nordeste ele é recordista, tem vários. Então a gente tem que falar todas as linguagens. Então, para onde nós vamos, nós aplicamos um curso, né? Então hoje nós estivemos em Pesqueira. Acredito que seu Nael, seu Vandir viajou aí uns 500 quilômetros essa semana. Dá isso? Dá mais de 500, né? 600. Viajaram 600 quilômetros, ainda estão aqui inteiro, não está com sono, está todo mundo disposto. Dá uns 600 quilômetros, final de semana. Então, nós estivemos lá em Pesqueira, entendeu? Fizemos a palestra de lá, referente ao curso, né? Sobre celibato, o pessoal de Pesqueira. Um abraço para todos. Depois, fizemos o atendimento até meio-dia. Meio-dia encerramos. Estamos aqui para trabalhar. Certo? Então, dá uma média de 600 quilômetros rodados no final de semana. Vocês ainda estão rodando muito pouco para a dívida que vocês têm, viu? O médio, o senhor não é não. E o senhor que leva ele. Onde está o devedor, está a dívida. Não tem para onde correr, né? Pronto, não tem para onde correr. De jeito nenhum. Nós temos quantos internautas já aí? 103. Que eu comecei mais cedo hoje. Muita paz para todos. Que Maria Santíssima nos envolva e nos ilumine na nossa caminhada hoje, agora e sempre. Antes de começar o nosso tema, vamos fazer uma breve introdução. Primeiro, nós não estamos aqui para discriminar nenhuma cidade, nem condená-la. Estudo científico, temos que observar sobre diversos aspectos. Allan Kardec, ele foi, para mim, um grande cientista espiritual. Porque a visão dele, junto com a equipe de espíritos na Falange do Bem, estudou todas as ações energéticas. Ação individual, ação coletiva. E na ação coletiva, ele percebeu, como nós já falamos aqui, das perseguições coletivas, ou das obsessões coletivas. As cidades que nós formos citar aqui, nós não estamos discriminando nenhuma, apenas deixando um alerta para todas elas. Melhore a condição fluídica, porque a condição fluídica aí não é individual. A condição fluídica, ela é coletiva. Sendo uma condição coletiva, essas cidades não podem dar brecha nem vazão para entidades inferiores. E muitas dessas cidades, infelizmente, faz isso. Vamos falar aqui na página 35, na letra C, túnel de transporte na cidade de Olinda, em Pernambuco. Veja só. Jesus, cientista dos cientistas, sem dúvida. Quando ele entrou em Jerusalém, ele começou a chorar. Olha só. Sabe por que aconteceu isso? Ele viu a condição fluídica da cidade. Ele observou na cidade de Jerusalém túnel de transporte inferiores. Viu a condição moral de todos que se encontravam ali e sabia que ia ser crucificado. Ele não estava chorando em Jerusalém porque ele ia ser crucificado, não. Ele estava chorando pela condição daquele povo que era precária. Olha só.
os processos reencarnatórios que viriam em Jerusalém, uma Palestina que não tem sossego nenhum até hoje, Israel que vive em guerra com a Palestina, que não chega a nenhum acordo. A profecia de Jesus quanto a cidades sempre existiu. E eu não vou lançar nenhuma profecia aqui com relação à cidade de Olinda ou outras que estão aqui. Me desculpe os moradores. Mas são estatísticas de estudo energético. E nessas estatísticas nós percebemos que algumas cidades perderam assistência. Diante da crucificação, é interessante que o Cristo olha e observa que a mãe dele está chorando. Chorando e chamando pelo seu nome. Ele diz uma frase profética. Naquele exato momento, ele diz assim: não chorai por mim, chorai pelos ventres de Jerusalém. Processo reencarnatório coletivo. Ele estava se referindo a isso. Porque ele disse: olha, a minha missão está terminando. Mas tudo aquilo que vocês estão fazendo vem através da gestação de mulheres, pelo processo reencarnatório de todos esses que estão me crucificando. Por isso que ele disse: não chores por mim, chore pelos ventres de Jerusalém. Olha que profecia. 2019 anos se passaram dentro do processo reencarnatório. Jerusalém não tem paz, Palestina não tem paz. A profecia dele se cumpre claramente. Que o choro e o ranger de dente dos espíritos que reencarnam, desencarnam e reencarnam em Jerusalém e na Palestina para superar o trauma de ter matado um espírito celeste. Porque a obsessão na época, ela era coletiva, ela não era individual, era coletiva. As pessoas que estavam ali para crucificar Jesus, todas elas estavam vivendo uma obsessão coletiva de ódio, destruição em massa, e terminou levando um espírito de um grau tão elevado a sucumbir numa cruz. A profecia dele estava correta quando ele disse isso. Quando ele chega na porta de Jerusalém, ele olha uma nuvem negra cobrindo a cidade. Essa nuvem negra, sabe o que era? Era o campo mental dos moradores, já esperando a entrada dele para crucificá-lo. Por quê? O povo de Jerusalém era um povo que tinha mania de perfeição e era totalmente imperfeito. O povo de Jerusalém tinha um ego exagerado, achava que sabia de tudo. E que Jesus era uma afronta entrar nos portões de Jerusalém. E quando ele olha para esses portões e ele observa, ele diz assim: eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Ele sentiu toda a energia coletiva que estava ali. Então, se não há justos, há culpados. Espíritos, expiações e prova que estavam lá dentro, que poderia agora subir na escala evolutiva, como poderia agora estacionar com o trauma de ter eliminado o Filho de Deus. Então, naquele momento, ele, na sua despedida, ele olha para João, que está lá, né, com sua mãe, e diz: mulher, eis aí o vosso filho. Olha só. João, eis aí a vossa mãe. Jesus, naquele momento, dizia: a responsabilidade, Maria, é com João evangelista. João, a responsabilidade sua é com ela, porque eu pertenço a outra dimensão. Eu vou para o meu Pai. Foi o que ele fez. E naquele momento, quando ele olha e vê aquela escuridão cobrindo a todos, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma profecia atrás da outra. É impressionante. Quando nós vamos observar a cidade de Olinda, observamos o seguinte: existe túnel de transporte negativo
como existia em Jerusalém e outras cidades. O que é que isso pode acarretar? Olha, existe uma gravidade muito grande relacionada a isso nos nossos estudos científicos. Primeiro, eletromagnetismo positivo. A cidade de Olinda é cercada pelo oceano. Não é isso? Sendo cercado pelos oceanos, né, nós temos aí um fator agravante, muito sério. Eletromagnetismo positivo, o fluido do carnaval, que é exercido nesse local. Se houver um choque energético dessas duas potencialidades, tenha certeza que o avanço do mar será imediato, não deixando nada pela frente. Os túneis de transportes que nós percebemos nessa cidade, em 2011, se eu não me engano, algumas entidades próximo do carnaval, numa sexta-feira, milhões e milhões de espíritos foram atraídos. Bebida, sensualidade, carnaval, fortaleceu a força de atração magnética nessa cidade. Quando isso aconteceu, o que acontece? Toda a atmosfera da região do estado de Pernambuco sofreu uma modificação para eletromagnético negativo. O choque foi tão potente que houve um deslocamento de corrente de ar provocado pela aglomeração eletromagnética de milhões de espíritos, onde o vento chegou a 80 quilômetros em alguns locais. Quem mora em Olinda sabe muito bem isso. E foi derrubando árvore, poste, saiu derrubando tudo. Ora, vocês acham isso normal? Não é normal. Quando nós falamos que os espíritos celestes, eles são responsáveis por controle de tempestade, de raios, porque isso está sob o controle dele. Mas aonde existe túnel de transporte, a responsabilidade não são dos espíritos celestes, são dos moradores que se encontram ali. E quando nós percebemos que essa força de atração negativa faz com que a força de atração positiva ela venha avançando na direção dela. São dois elementos diferenciados, o negativo e o positivo. Se o negativo está aqui, olha, imediato o positivo vai fazer isso. Então, prevemos, isso não é profecia, é estudo, prevemos que nesta cidade aqui, provavelmente, vocês vão ter ondas aqui de 7 metros e 8 metros de altura no futuro. Por quê? Quando nós vamos verificar o estado de vocês, observamos outra coisa perigosíssima. Vocês estão abaixo do nível do mar, pessoal. Não é verdade? Está aqui o Maria Cláudia Martins, e vocês estão aqui mais ou menos, olha, abaixo do nível do mar, no mínimo aí uns 200 metros. Vocês estão abaixo dele. Isso quer dizer que com o aquecimento global, eletromagnetismo negativo, obsessão coletiva, túneis eletromagnéticos de transporte, o que é que vocês esperam? É o que vocês estão vendo aí, certo? Então, esse avanço do mar, ele acontece por dois motivos. Aquecimento global, aglomeração de eletromagnetismo aqui no continente, onde vai se chocar com o eletromagnetismo positivo dos oceanos. É o que está acontecendo aqui na região Nordeste. Então, isso quer dizer que, pelos estudos de doutora Ellen, aproximadamente 5 quilômetros esse mar vai avançar para dentro. Esses 5 quilômetros que vai avançar, você acha que algumas cidades com túnel de transporte vai sobreviver? Não vai sobreviver de jeito nenhum. Por quê? Quando eu digo que no Brasil existem muitas Sodomas e Gomorra, eu sempre falo isso. Porque as Sodomas e Gomorra que existem no Brasil,
As provas podem ser coletiva no Brasil inteiro, como elas podem ser individual, só naquela região. Porque a justiça divina, na verdade, vai observar que vai existir grupos que vão evoluir e grupos que não vão evoluir. E aqueles grupos que continuarem ainda na imaginação, entendeu? Da promiscuidade, da desonestidade, do vício da droga, esse grupo é eliminado e essa cidade é totalmente destruída. É o caso de Olinda. Aí muitos moradores que eu conheço nessa cidade dizem assim, mas doutor, a senhora também? Não, é estudo científico. Vai fazer o quê, pessoal? Antes da cidade existir, a cidade de Olinda e Recife existir, nós fomos aqui no histórico geográfico dessas cidades. E no histórico geográfico, antes dela existir, há milhões de anos atrás, o oceano estava no meio delas. Tomou uma dimensão enorme. Foi havendo mudanças climáticas através de milhões de anos, e o que foi que aconteceu? O recuo dessas águas. Vocês estão vivendo duas transformações, uma geográfica e a outra moral. Na transformação geográfica, na mudança climática e túnel eletromagnético negativo, o que acontece? Aonde esses oceanos se encontravam, eles retornam, eles avançam. Só que vocês estão abaixo do nível do mar. Se vocês estão abaixo deles, entenda, esse avanço vai ser muito rápido. Você não vai ter daqui a 100 anos, 200 anos, não. Isso pode acontecer a qualquer momento. Esse choque eletromagnético que vocês aí receberam em 2011, entendam, ele veio na direção do continente. Por isso houve o deslocamento de corrente de ar. Mas se esse deslocamento for no oceano, e agora? Precisa de terremoto para causar uma onda gigante? Precisa não, pessoal. Do mesmo jeito que houve deslocamento no continente, acontecendo nos oceanos, vocês estão abaixo do nível do mar. Entenda, se você estiver ali, ventos a partir de 200 quilômetros, se forma uma onda no oceano e acaba com tudo. É o risco que a região Nordeste cai, certo? Há tempo para nós pensarmos numa melhora? Não tem como pensar numa melhora, de jeito nenhum. Porque os primeiros sinais que vocês percebem de avanço do mar, onde vocês criam várias teorias, são os ataques de tubarões nessas regiões. E olha, vamos fazer um estudo aqui sobre isso. O que os tubarões têm? Ele tem captação de eletromagnetismo. Eles têm essa captação. Isso quer dizer que os sinais eletromagnéticos emitidos por um tubarão indica que ele está seguindo a corrente marítima. Não é verdade? Se ele está seguindo a corrente marítima, o mar está avançando, ele está avançando junto com o mar. Ele está ganhando mais território. Então, aquilo que vocês pensavam que era território de vocês, na medida que os oceanos avançam, então o que é que acontece? Esses animais mais selvagens vão avançando junto com ele. É o primeiro sinal de avanço. Então, a partir daí, o que é que nós verificamos também na região Nordeste? A reprodução de tartarugas marinhas, que antes ela tinha um local próprio para fazer isso. E por que estão indo em direção à população? As correntes oceânicas estão mostrando a ela que aquela ocupação ali vai existir no futuro. São outros sinais muito graves. Quando nós avisamos a todos os hospitais espirituais do Nordeste, nós não temos reunião dia de carnaval. Sabe por quê? O estado de Pernambuco não oferece condição fluídica. Nenhuma. Isso quer dizer que as falanges espirituais inferiores, ela ganha uma potencialidade enorme. Nós não podemos evocar comunicações graves. Tudo isso é suspenso. O crime energético do Estado, ele se modifica. Olha, vê só, da segunda-feira antes do Carnaval, até a chegada, já há um domínio fluídico em toda a cidade. Como é que nós podemos atuar?
Nós atuamos onde há potencialidade energética positiva. Mas se essa aglomeração ela se torna negativa, é muito complicado essa situação. O que é que um túnel eletromagnético de transporte negativo pode causar no estado? Vamos lá. Queda imunológica coletiva. Após o carnaval, durante o carnaval, milhares de entidades desceram por essa cidade. Só que não se desce espírito sadio. A grande quantidade, 99%, são de espíritos infectados. Sabe por quê? Apegado ao túmulo. Essas infecções que ele traz, entra aqui no campo magnético de vocês. Olha. Ao entrar no campo magnético de vocês, quais são as epidemias que vocês mais acompanham após o carnaval? Conjuntivite, hepatite C. Olha para aí. A situação. Contaminações neurológicas com hipertensão grave, ocasionado pelo túnel de transporte, que não deu abertura a 100 espíritos, foi a milhões de espíritos. Por isso que o Sr. Allan Kardec falava sobre obsessões coletivas. A partir daí, o que é que nós verificamos com relação a isso? Mudando a atmosfera fluídica do estado, as gestantes que estão com 3 meses, 2 meses, a gestação não sustenta. O choque eletromagnético que ela recebe aqui, olha, no plexo genésico, imediatamente rompe o que você chama cordão fluídico, que na realidade é a ligação molecular do feto com a mãe, que é interrompido. Como esse plexo genésico dela gira no sentido horário até os 8 meses, antes dos 8 meses, o que é que vai acontecer aqui? Nesse choque, ele vira ao contrário e essa criança sofre um aborto natural. Dá para entender vocês? Dá para entender essa condição dessas cidades? Para mim é Sodoma e Gomorra. É uma situação muito precária. Enquanto vocês acham que tudo está bem, nuvem de espíritos invade por toda parte e ninguém percebe. Olha esta condição. A partir daí, o que é que nós verificamos? Crianças na idade de 7 anos, com problema dermatológico seríssimo, ocasionado, sabe por quê? Por entidades apegadas ao túmulo em estado de decomposição. Ele está no estado de decomposição. E esse estado de decomposição, ele não é um estado material, ele é um estado fluídico. Ele trouxe as origens do túmulo e as bactérias que contém nele, não é a bactéria que você estuda lá da infectologia, não. São bactérias adquiridas aqui no perispírito, pelo mau cheiro que ele está, pelo apego ao corpo físico, onde é transmitido para o baço da criança, e essa criança certamente vai ter leucemia, porque ele vai vampirizar e vai jogar toxina. Qual é a proposta do Evangelho de Jesus? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Foi a proposta que ele jogou. Agora, não queremos causar pânico, não queremos discriminar, mas os sinais, eles são claros, são objetivos. Quando nós falamos aqui, olha, nos hospitais espirituais, o Nordeste esse ano vai enfrentar uma dificuldade maior. Mas por que, doutora? Olha, carnaval antecipado, lua de sangue, campo eletromagnético através de túneis. Isso altera a temperatura da região e impede a formação de nuvens carregadas para abastecer as barragens de vocês. Olha só. Isso é tão bíblico porque Elias, que era um profeta na época, que ele viu que o rei que dominava, ele era um carrasco, a justiça divina fez uma intervenção duríssima. Elias chegou para o rei, para a rainha, e disse, olha, vocês vão ter 10 anos de seca. E olharam para ele e disseram, 10 anos de seca, Elias? Sim, 10 anos de seca. Vocês se preparem, porque Deus está condenando vocês. Mas era pela atitude de rebeldia.
que o homem teria que ser doutrinado e temer a Deus. Porque ele tinha noção do politeísmo, mas ele não tinha noção de um Deus único, não. E era necessário que aquilo acontecesse. E, de repente, o que é que acontece? Colheita destruída. Animais mortos. 10 anos de seca. Profeta Elias está lá na Bíblia. O que é que isso significa? Quando a justiça divina observa que naquela região existe uma aglomeração de espíritos que não está evoluindo, há uma intervenção. Essa intervenção está onde? Na necessidade da comida, na necessidade da água. Sabe por quê? Ninguém sofre por acaso. E principalmente quando a prova se trata de prova coletiva. Prova coletiva indica que não há um estágio de evolução naquela cidade onde você mora. Então, existem algumas regiões do Nordeste que passam 8 anos sem chover. E ninguém sabe por quê, pessoal. Nem por que está acontecendo. Consulta o teu campo mental, coletivamente ele pensa idêntico com as outras pessoas que pensam. Agora, juntando o eletromagnetismo, o túnel de transporte magnético, existe outra bomba fluídica seríssima, o fluido alcoólico. Esse também é perigoso. Porque o fluido alcoólico na cidade de Olinda, ele para mim é a 100%. Essa atmosfera, ela se torna superaquecida só naquele local. Isso significa que doenças neurológicas vão atingir muitas pessoas nessas regiões. Alzheimer, Parkinson, entendeu? Ora, muitas vezes você vai ver que o número de esquizofrênico nessa região aumenta pela quantidade de entidades perturbadas. Qual é o resultado que vocês podem tirar disso? E ainda tem pessoas que dizem assim: olhe, no carnaval só não vai quem morreu. Vai, viu? É engano seu, vai. Mas vai abraçado com você, de todo jeito, mas vai. Porque vocês criaram, pessoal, um sistema energético na região Nordeste perigosíssimo. Perigoso, sabe por quê? Existe um sistema energético que são um sistema oceânico, que a gente chama arco oceânico do Nordeste do mundo espiritual. Esse arco oceânico, ele é positivo, mas o continente pensa negativo. Olha o problema disso tudo. O que pode acontecer nessa região? Chuvas torrenciais. Sabe por quê? Fluido alcoólico. Choque térmico. Essas chuvas que poderiam cair em pausa, está chovendo 24 horas, o que ia chover dentro de um mês. Isso oferece algum risco para vocês? Claro que sim, porque não há resfriamento, o solo não absorve, as águas que caem, todas elas vão para onde? Para o oceano, e a cada ano os lençóis d'água que existem no Nordeste fica mais profundo. Mesmo chovendo 24 horas, a terra não consegue absorver não, pessoal. Essa água é perdida. Túnel eletromagnético em excesso. Muita paz para todos e não tenham medo. É pesquisa. Obrigado. Quem mora aqui em Olinda? Quem o Patrícia Bacelar tudo. Vamos lá. Doutora, como é que fica, principalmente as crianças de hoje, que a gente percebe que as crianças de hoje detêm uma sensibilidade bem mais aguçada do que as crianças de uns 10, 20 anos atrás. Isso fica bem claro quando a gente observa as crianças, o comportamento delas. A senhora falou de túnel de transporte em Olinda. No carnaval, é tradicional as famílias levarem, como se fosse uma espécie de matinê infantil, suas criancinhas para desfilar nas ladeiras de Olinda.
O que é que essas crianças, ao longo do tempo, poderão acumular com sua sensibilidade ostensiva? Olha, vamos ver uma visão mais simples. Você sai de um local para morar em outro local, em outra cidade. O que é que vocês dizem? Depois que o meu filho foi para essa cidade, não teve mais saúde. Não é isso? Ele não se deu nessa cidade. Lá ele não adoecia. Por que ele não se deu nessa cidade? Obsessão coletiva. A criança é um médio altamente sensível. Quando entrou na atmosfera fluídica da cidade pesada, o organismo dele não aguentou. Enquanto na cidade onde ele morava, a condição fluídica era favorável a ele. A proteção era favorável a ele. Mas quando houve uma mudança para outra cidade, tem criança até que não resiste. Porque a obsessão coletiva e o turno de transporte, ele é tão presente 24 horas por dia que derruba a imunidade física e aquela criança entra em óbito. Então, no caso das pessoas, você tem uma criança, olha, autista, você levar para um carnaval. O autismo é o quê? Olha, é uma hiperatividade da memória direita e esquerda, dos dois hemisférios cerebrais. O carnaval potencializa isso e essa criança que tem autismo, a tendência é piorar ainda mais e não melhorar o quadro dela de jeito nenhum. Aí o que acontece? Abre alas que eu quero passar. Diga para o desencarnado também, viu? Porque ele vai passar de todo jeito, porque ele está morto. Ele vai passar de todo jeito. Então, a partir daí, o que a gente vê com relação a essas crianças? O grau de perigo de ter morte coletiva por epidemia é de 100%. Eu digo morte coletiva, não é individual, não. Por quê? Bactérias desconhecidas no aquecimento global, lá no degelo, que estava lá há mais de milhões de anos, elas estão sendo livres pelo aquecimento global. Sendo assim, as doenças que vocês estão pegando aqui, as chamadas viroses, entendam, existe vacina, tomem. Mas tomem mesmo. Agora, existem doenças que a ciência desconhece. Existem bactérias poderosíssimas e vírus que estavam lá no degelo e que agora está saindo. Isso pode contaminar oceanos, pode contaminar peixe? Pode. Vocês estão vivendo uma transformação geográfica. Sendo assim, o que vocês destruíram, vocês vão ser destruídos também pela própria natureza. É lei da natureza. A espécie que está nos ameaçando vai ser extinta. Os dinossauros não foram assim? Foi diferente? E você acha que com o ser humano vai ser diferente? Não vai ser diferente não, pessoal. Já está acontecendo. Vocês sabem muito bem disso. Por quê? De onde veio a superbactéria? De onde ela veio? Antibiótico nenhum resolve essa situação. Você é devorado vivo. A superbactéria, ela estava acumulada lá no degelo. E ela veio com toda a força. E, por enquanto, ela não está ganhando força ainda. Na medida que esse aquecimento global aumenta, mais ela ganha potencialidade e mais gente vai adquirir a superbactéria. Então, a gente observa os países mais pobres, que não têm recurso de higiene, sendo devorado por bactérias desconhecidas e não estudada, e não existe vacina para imunizar esse povo. É o aquecimento global e o estúdio eletromagnético. Doutora, boa noite. Boa noite. Aqui atrás. Doutora, eu estou cheia de dúvida, mas eu vou fazer só duas perguntas. Faça, por favor. Olinda, assim como outras cidades, possuem outras manifestações culturais que não só o carnaval, mas ciranda, cavalo marinho, outras coisas. Essas manifestações, elas também são negativas? Não, não são negativas. Vamos lá. Então, quando você forma uma aglomeração, você forma o quê? Um campo de atração de eletromagnetismo negativo. Esse campo de atração se transforma no quê? Num túnel de transporte que interliga as regiões inferiores. O problema está no túnel de transporte. Por quê? Ele está lá calmo, mas quando chega essa festividade de aglomeração, de sexualidade, de tudo que não presta, esse túnel se abre. Aí que está o problema.
E ao se abrir, ele tem um domínio fluídico da localidade. Aí está outro problema. Então, quando a gente fala em manifestação cultural, vamos tirar a sexualidade, a promiscuidade. Agora, quando a gente fala em carnaval, é outra coisa. Está contido todo esse tipo de mania e muito mais. Porque dentro dos socorros espirituais que a gente faz, de algumas entidades hipnóticas que estão infiltradas naquele meio, e a gente tira para que não seja devastador para o ser humano, a culpa é dele, não é nossa não. A gente tira porque a justiça divina permite, mas todo ano vocês trazem de volta. Eu vou fazer o quê? É uma abertura, é uma porta, né, pessoal? A outra pergunta é o seguinte: se o carnaval ele não fosse regado a álcool, nem a esses desvarios sexuais, esses túneis seriam abertos? Ou o problema é esse, a questão do álcool e... O problema maior é a atmosfera fluídica criada pela sensualidade, criada pelo álcool. Olha, a pessoa pode rir, a pessoa pode brincar, pode. Mas você sozinho vai salvar uma cidade inteira? Não. É o que dizem alguns médios que chegam para mim, que não são dos hospitais, assim. Mas, doutora, o anjo de guarda vai comigo. Eu duvido, não vai. O anjo de guarda está na 4ª dimensão. Como é que ele vem para a 1ª, onde você está colaborando para uma inferioridade humana, pessoal? Não vai. O que era que dizia Jesus aos apóstolos? Reuniu todos eles, foi que ele disse: olha, vamos comparar Olinda ao que Jesus disse. Jesus disse assim: quando foste numa cidade e for recebido, e não for recebido, e não for bem tratado, porém eu vos digo, bate até o pó dessa cidade e vai embora e se retira. Ela não está preparada para receber o Evangelho de Deus. Era onde tinha túnel de transporte. Os apóstolos entravam e sentiam inferioridade. Quando eles falavam no nome de Deus, já tinha gente pegando pedra para matar. Eles paravam, pediam desculpa e diziam: vamos embora. Foi a orientação de Jesus, não podemos ficar de jeito nenhum. E de repente, o que é que acontece? Os médios, com todo o conhecimento que têm, quer estar lá na folia com anjo de guarda, como é que pode? Então, isso não existe. Campo magnético inferior, a gente entra para fazer um resgate e sai, mas a gente não fica lá não. Porque isso não é compatível para o nosso campo magnético. E é preciso que os médios entendam isso. E é uma coisa que muito médio não quer entender e de repente se prejudica. Está onde o microfone? Aqui, doutora. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é quando a senhora disse assim, que o campo, né, aqui atrapalha os trabalhos da casa. Aí eu queria saber quanto tempo demora depois do carnaval para o trabalho voltar ao normal. E outra pergunta é, como a casa... Tá bom. Olha, aqui dentro de uma semana, a gente consegue formar essa bolha energética positiva. Lá fora é 6 meses. Vê a situação, são 6 meses. 6 meses de contaminação, 6 meses que algumas entidades se retiram e outras não, porque na medida que o campo de transporte, o túnel de transporte, ele perde força, alguns não conseguem voltar, ficam. Outros conseguem retornar porque são muito inferior. Mas outros que estão ligados a familiares que partiu, ficam por aqui. E a gente tem que recolher, tratar, avisar ele que não pode, está dentro daquela residência. Então, nós trabalhamos dobrado. Espírito não cansa, porque se cansasse, não dava conta não. Então, vocês no carnaval têm uma superpopulação. Se vocês dizem aí que um bloco de carnaval bota 1 milhão de pessoas, entende, lá tem 5 milhões de espíritos. Espíritos não ocupam espaço, está lá no livro dos espíritos. Ele não ocupa espaço. Por não ocupar espaço, pode vir 5, 10, 15 milhões, que ele não vai ocupar espaço. Agora, a população física que ocupa espaço vai sentir o quê? Sufocada, o coração disparando com arritmia mediúnica, as doenças aqui, olha, que vai atingir o estado imunológico, essa população vai sentir, mas a dele não. A dele tem espaço para onde ele quer. Porque o espírito ele pode ser um ponto escuro que não vai ocupar espaço.
Ou ele pode se materializar num ser humano que está ali, utilizando o seu fluido. Aí ele ocupa espaço. Mas se ele não quiser ocupar espaço, o vidente só vai ver o quê? Milhões de pontos negros na frente dele. Mas sem ocupar espaço nenhum, entendeu? A outra. De certa forma, a senhora já respondeu. O que eu ia perguntar é quais são as influências que a gente sente depois do carnaval, né? Fisicamente falando. Durante quanto tempo a gente ainda sofre essas influências do carnaval? Olha, veja só. As cidades que o carnaval é muito forte, todas elas têm túnel de transporte. A minha preocupação é quando chega uma médium sonambúlica que não tem experiência nenhuma e diz: eu moro na cidade de Olinda. É complicado. Eu já sei que ela vai ter a maior dificuldade. Sabe por quê? A atmosfera fluídica não vai ajudar o desenvolvimento dessa mediunidade. Ela vai se desdobrar facilmente. Ela vai ter desmaio. Ela vai ter crise convulsiva aparente, que não é crise convulsiva. É crise sonambúlica. Nós vamos ter um trabalho enorme. E muitas vezes o que é que a gente orienta? Olha, você tem outra casa que pode morar? Tem, sai de lá. E quando sai, melhora. Sabe por quê? A pressão energética do fluido alcoólico, do túnel de transporte, de milhares de entidades que estão ali, sufoca o médium que tem sonambúlico. E se você não tiver sonambulismo, o efeito é mínimo. Mas se você tiver, o efeito é devastador. Entendeu? Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite. Eu sou lá de Natal também, né? E lá na cidade, além do Rio Grande do carnaval... Norte, hein? É, Rio Grande do Norte. Certo. Além do carnaval, período normal, aí criaram um tal de Carnatal, que é antes, ainda em dezembro, né? Já anteciparam essa festa, né? Do Carnatal. Aí uma vez um médium que é clarividente, através da clarividência, ele viu uma grande ave escura passando pelaquela região onde eles fazem o desfile do Carnatal, né? Uma grande ave escura, tipo assim, ele falou que era tipo como se fosse pré-histórica, assim, um vulto escuro negro, né? Ele não explicou qual era a função, né? Só podia falar alguma coisa a respeito. A visão dele, veja só, como é seu nome? É Lau. Veja só, a visão dele é uma simbologia que as entidades utilizam de determinado tipo de ectoplasmia simbolizando o mal. Realmente ele viu, entendeu? Não tenho dúvida nenhuma do que ele viu, que é o que a gente vê. Essa formação ectoplasmática de cor escura são a aglomeração do pensamento humano que deu a esses espíritos, né, uma forma do que ele queria, o domínio do ambiente. Foi isso que o vidente viu. A visão dele foi espetacular. É isso que a gente observa. Agora, as pessoas que estão ali são bastante ingênuas e inocentes. Por quê? A partir do momento que aquela imagem, né, daquela aiga se some, ou daquele dragão que desapareceu, embaixo já tem milhares de entidades hipnóticas, funcionando ao estupro, entendeu? À sensualidade, ao crime, dominando toda uma área, pessoal. Então, você acha que mundo de regeneração tem carnaval? Não tem carnaval. A cultura de mundo de regeneração é muito diferenciada de vocês. É a cultura racional. A cultura de vocês, ela leva muito ao quê? A libertinagem, acabando com a cultura de vocês. Transformar uma cultura de libertinagem não é processo evolutivo. Você estacionou na visão cultural. Você não conseguiu evoluir, porque você transformou o que é cultura na cultura da violência. E para a justiça divina, cultura da violência é falta de evolução. Entendeu? Estamos aonde? Pois não. Alô, doutor, aqui. É uma observação, a senhora falou com relação aos tubarões que se aproximam da costa. Certa feita eu andando por Olinda, depois do almoço, não me lembro o horário, mas eu estava só a pino, e quando eu olhando para o lado do mar, e de repente quando eu vou passando na área do Fortinho, que é uma área que tem um centro pequeno, um forte pequeno, e época de carnaval, aquela região fica muito aglomerada de gente brincando,
eu observei vários gatos em cima da calçada. Muito, que eu disse, caramba, é uma epidemia. E eles muito quietinhos, em cima da calçada, muito quente. E eu olhei para o lado e disse, pô, deve ter algum peixe aqui que eles estão olhando, mas não tinha ninguém. E a gente sabe que é comum os gatos procurarem pessoas, seria normal, eu acho, eles estarem dentro do povoado, lá dentro, procurando algum cantinho onde tem uma pessoa para ficar. E, no entanto, eles estavam em cima da calçada, de frente para o mar, e aguentando aquele sol quente para caramba. Eu disse, rapaz, isso não é normal, alguma explicação tem. Quando a senhora falou essa história do tubarão, eu me lembrei disso. Tem alguma coisa a ver? Tem, porque, vê só, o eletromagnetismo, quando atinge o gato, ele entra no estado febril. Esse estado febril, ele procura se aquecer no sol. Então, a maioria deles, quando está nesse estado febril, fluídico, ele está com a carga máxima. Imediatamente ele procura se aquecer. Quando ele não consegue a luz solar, ele se junta todos eles e um aquecendo o outro. Porque alguma coisa está errado na função fluídica. O gato, ele é o maior identificador de uma situação de risco em área. Então, quando eles se unem e se deitam um por cima do outro, sai de perto, tem coisa errada. Entendeu? Por quê? Chegou no limite máximo da condição dele. Eu não consigo mais alimentar essas energias. Então, vamos dividir? Sai um dividindo com o outro ali, olha. Que vocês chamam de balaio de gato, né? Parecendo um balaio de gato. Só que aquele balaio de gato é um balaio fluídico. De substâncias pesadíssimas que atingiu o animal. E que pode levar ele a uma queda de imunidade e morrer também. Por vírus e bactéria. Foi o que você ouviu ali, entendeu? No caso, não foi um balaio, mas foi literalmente um cinturão, porque era na calçada, onde as pessoas sentam. E, de fato, eu olhei rápido, contei assim, contar por baixo, tinha para mais de 30 gatos. E alguns muito bem aglomerados, né? E, realmente, eles estavam fugindo disso que a senhora falou. A outra observação que eu fiz lá em Olinda, isso já foi um outro dia trabalhando... Mas o senhor está pesquisando Olinda, quem estava pesquisando foi eu, viu? Bem, na verdade, eu às vezes, andando em trabalho, viajando aqui e acolá, eu tenho observado as coisas e é natural de Eu curiosidade. garanto agora que o senhor não anda mais. Mas, não, ando. Quando tem necessidade, eu vou a Olinda. Enfim, em outros cantos e outras coisas que... Enfim, mas outro fato que eu observei, aí eu estou reportando a Olinda, porque Recife também teve a observação que eu fiz, que me remete ao que a senhora comentou. Mas vamos lá, Olinda. E grave, no caso do Recife. Eu passando numa determinada rua, no Amparo, a sensação que eu tinha, pelo olfato, vendo, mas a imaginação que vinha na minha mente é como os bares abertos, não tinha ninguém nos bares, todos eles muito arrumadinhos, né? E a sensação que eu tinha é de que estava tendo festa. Eu olhava, não tinha ninguém, e poucas pessoas na rua. Mas a sensação que eu tinha é que estava havendo festa ali. E era bem depois do carnaval. Era um dia de terça-feira, não era um horário assim de happy hour de ninguém. Veja enfim. só, Sr. Vladimir, se você colocar um médium claro e audiente, ele vai ouvir um monte de entidades gritando, conversando, porque no caso do claro audiente, a faculdade dele entra na primeira dimensão, como pode entrar também na quarta dimensão mais evoluída. Mas entrando na primeira dimensão, ele escuta gritos. Ele não está vendo, ele escuta gritos. É as pessoas que dizem assim, eu estou escutando vozes. Essas vozes é externa, é mediunidade. É interna, é perturbação de vidas passadas. Então, o que o senhor teve ali foi uma rápida, clara audiência. E o senhor percebeu e olhou e disse, não tem ninguém, está tudo normal? Mas teve, certo? Então, o que acontece? Aquela movimentação ali é 24 horas por dia. Porque espírito desencarnado não cansa, entendeu? Ele não vai entrar no estado de exaustão. Então, se de repente ele observa que vai chegando encarnados para beber, é uma bateria para ele. Ele começa a absorver aqui, ó, fluido vital, fluido magnético, eletromagnetismo, e ele se sente como um vivo. Porque ele está numa dimensão muito materializada. E aquela pessoa que foi sugada, o que é que ela diz? Eu estou de ressaca. Que ressaca é essa? Parece que eu perdi minhas forças todinha. Tu fosse vampirizado e nem vês, criatura.
O que tu tinha aqui, ó, de sistema vitamínico energético, aquela entidade ali, ele absorveu tudo. Por isso que você se sentiu cansado, exausto, com sono, porque ele roubou tudo que você tinha. Está onde o microfone? Boa noite. Hoje Não é não. nem uma pergunta, doutora, é mais assim uma explicação. Eu tenho verdadeira aversão à Olinda. Quando eu vou lá, eu fico doida para sair. Louca. Eu fico... Pronto, fui ao teatro um dia desse, é lá em Olinda, né? Quando acabou, eu fiquei doidinha para vir embora, porque... Sensitiva, pressão energética. Então, quando ela entra nesse campo magnético, nesse túnel de transporte inferior, é como se ela fosse pressionada. E isso incomoda. É como se duas pessoas estivessem ao seu lado, um ali empurrando do lado do outro. E você querendo sair, não consegue. E quando você sai daquele campo magnético, é como se você tivesse tomado um banho. Entendeu? Você se sente aliviada. É a prova do túnel de transporte que existe nessa cidade. Vamos para os internautas. Quantas perguntas? 20. 20 perguntas. 200 Dá 30 segundos para cada resposta. 217 pessoas assistindo, doutora. É o quê? 217 pessoas assistindo. Espere que não seja de Olinda, senão o seu Vandir está perdido. Viu? O senhor aguenta apanhar 270 onde o senhor está aí? Estou lhe avisando, viu? Já ia levando a carreira dos padres hoje, os dois, não foi? Num tema celibato. Pronto. Disseram o seguinte, liga o carro e vai embora. A primeira pergunta foi feita semana passada, doutora, mas não teve tempo de ser feita. Certo. Carla Cremeiro. Os anjos e os orixás da Umbanda trabalham juntos e em que dimensão eles atuam? Olha, vamos explicar isso bem claro para ninguém discriminar ninguém aqui, certo? A condição do anjo de guarda é quarta dimensão. Os espíritos da quarta dimensão, todos eles não adotam a cultura, não são materializados, são esclarecidos e possuem luz própria. Quando eu digo que possui luz própria, significa o seguinte: trabalharam na caridade e no bem. Entenda só. Os espíritos que estão na primeira e na segunda dimensões, ora, os orixás, preto velhos, preta velhas, não são evoluídos. Eles estão na categoria da mesma dimensão de vocês estão. A matéria predomina sobre eles. Eles não têm predominância sobre a matéria. Os anjos de guarda, mentores espirituais, que estão na quarta dimensão, eles predominam sobre a matéria. Isso quer dizer o seguinte: não há doença nenhuma na quarta dimensão. A cultura da quarta dimensão é universal, Deus. Não se adota nenhum tipo de fumador, velas, cachimbos, charutos, porque na quarta dimensão os espíritos têm noção que a força está na prece, não está na cachimbada que vocês recebem, de jeito nenhum. Então, isso significa que esses espíritos orixás, os pretos velhos, as pretas velhas, o caboclo, são da primeira dimensão materializados. Todo espírito que ele está aqui há 24 horas por dia, na primeira dimensão, não são evoluídos. E, no entanto, esqueceram de estudar as dimensões. E depois jogaram a culpa em Sr. Allan Kardec, dizendo que Sr. Allan Kardec tinha preconceito de cor. Mas me diga uma coisa, o que é que eu vou estudar na primeira dimensão? Espíritos amputados que precisam de cirurgia. Veja só, espíritos mutilados que morreram de acidente, que precisam de socorro. Há como você fazer um estudo com relação a isso? Não há. Os espíritos que codificaram a codificação vieram da quarta dimensão acima. Entenda só. E quando entrava para a primeira dimensão, através do Espírito São Luís, e o Sr. Allan Kardec perguntava, ele perguntava como pesquisador. E pesquisador, pessoal, não tem preconceito com ninguém, não. E tem aí espíritas revolucionários, vocês que me desculpem, que alguns posicionamentos de falar, Allan Kardec está ultrapassado. Ultrapassado está tu que está na primeira dimensão. Porque eu garanto que ele está da quinta para lá. Entendeu? Ele está da quinta para lá. E você que está na primeira dimensão,
quer entender o que o Espírito de verdade disse, você não entende tudo. Você precisa de auxílio dos Espíritos, que se aproxime do médium e explique o que foi codificado ali, porque a codificação está super moderna. Nós já fizemos essas palestras no interior do Estado e eu deixei bem claro, pesquisadora não tem preconceito. Agora, um espírito que fuma é evoluído, um espírito que bebe é evoluído, um espírito que diz que é dono do mar é evoluído. Peraí, pessoal, os espíritos que coordenam oceanos, correntes de ar, todos eles pertencem à categoria de espírito celeste. Sabe por quê? Eles têm conhecimentos moleculares na área fluídica. Eles conhecem todas as partículas que existem no universo. Como é que tu vai deixar qualquer um coordenar os oceanos? Tu já pensaste se aquele santo lá dissesse, eu estou com raiva de tudinho, peraí, mata tudinho. Não tem lógica um negócio desse. Deus confia os mandatos a grandes espíritos que têm amor e renúncia dentro de si. Não é aqueles que estão apegados aos costumes humanos. Então, a falta de entendimento foi muito grande com relação a isso. Porque quantos e quantos caboclos a gente não convida, olha, vamos estudar, você de caboclo pode ser um médico. Não, eu não quero não. A senhora está invadindo meu espaço, viu? Olhe, essa tribo é minha. Não é não, você morreu. Que morreu que nada, eu ainda mando aqui. Quantos e quantos índios não desencarnaram como índios, foram para colônias espirituais, estudaram, reencarnaram como médicos? Tudo é processo de evolução. Agora, você querer prender a pessoa à sua cultura, você pode prender a sua cultura, mas Deus não vai deixar ele preso por muito tempo ao que você quer, não. Ele vai ser chamado para o estudo, para a análise, para o processo reencarnatório, pessoal. Isso é tão moderno que até hoje, dia de hoje, tu acha que o índio usa lá o tambor para chamar os índios? Estão usando já o Wi-Fi. Imagina só. Vê mesmo. Estão usando lá o zap dele. Chama lá o pajé no zap que ele vem. E vocês prendendo esses espíritos às origens de vocês. Enquanto as tribos que estão reencarnadas aí, olha, tem computador, tem site, tem tudo. Você acha que ele ficou preso na cultura dele? Não, ficou preso não. Sabe o que é isso? Lei de evolução. E todos vão ter que evoluir. O preto velho vai ter que evoluir, deixar de fumar cachimbo, porque espírito não fuma, bota isso na cabeça, entendeu? A preta velha que está lá, dando a cachimbada em você, e você quase pegando aqui um câncer do pulmão e dizendo, eu estou limpa, eu estou limpa. Que limpa que nada. Espírito só limpa o outro se o outro tiver o pensamento e o desejo e a vontade do fluido atuar sobre ele. Fora disso, só é teoria. Então, ciência é prática. Respondido. Outra pergunta. Tendo em vista que há cidades com a carga fluídica muito negativa, há também alguma cidade na Terra com a carga fluídica negativa um pouco menos densa? Bem, parabéns para Rio Grande do Sul. Tem uma carga fluídica melhor. E imagine vocês, Rio Grande do Sul é uma das cidades que tem uma condição fluídica melhor do que todas as cidades do Brasil. Aí vocês vão morar tudinho lá, né? Agora? Pronto, a condição fluídica é outra. Sabe o que é isso? Evolução do pensamento. Evolução do pensamento. Então, quando você se agarra ao que você quer, achando que vai dar certo e dá tudo errado, e você continua agarrado, você não evolui, pessoal. O grande problema é esse. Eu fico muito triste quando as pessoas me confundem com determinados espíritos e chega assim e diz, doutora, eu vou me casar quando? E eu vou arrumar casamento para você? Mas, doutora, arruma um noivo para mim. Eu? Olha, entende, esse não é meu trabalho de arrumar noivo para você, não. Olha o que está me pedindo e olha o que vai pedir lá fora. E quando pegar um médio desajustado, olha, vai aparecer príncipe, rei, tu vai se casar em 24 horas
E depois que você se decepcionar, vai dizer assim, está vendo, aquele espírita me enganou. Espírita não. Que espírita não trabalha nessa visão. Trabalha na visão científica e moralista. Nessa de prometer marido, olha, nem Santo Antônio aguenta mais. Isis Araújo. Doutora, gostaria de saber se os mosquitos que transmitem doenças, como a dengue, que estão causando doenças neurológicas, têm a ver com os túneis de transporte. Não vamos jogar a culpa no mosquito. O mosquito não ganhou força. Vocês é que perderam a imunidade. O problema é esse. E o problema mais grave aqui, olha, são as contaminações, aglomerações eletromagnéticas no sistema nervoso. Então, isso aqui tem imunidade também. Se o sistema nervoso central de vocês não tivesse imunidade, vocês estariam perdidos. O que é que acontece? Se essa aglomeração aqui de pensamentos, ele é só negativo, tu já perdesse a imunidade. Então, o que é que acontece? Qualquer doença viral aqui, como a meningite, vai te atingir. Pronto. E agora? Você vai desencarnar. É o que está acontecendo. Então, as doenças virais e bacterianas, olha, na transição geográfica, vai matar mais do que o coração, do que o trânsito. Veja o que eu estou dizendo a vocês. Por quê? A maioria da população não melhora o campo mental. O mosquitozinho veio aqui, ó, picou você, mas o problema já existia. O problema não foi o mosquito, foi o que você acumulou durante 20, 30 anos. Carlos Herbe, Ricardo de Menezes. Doutora, qual é a influência dos túneis de transportes na natureza? E quando ele se localiza próximo de uma casa, quais seriam os sintomas? Olha, a influência na região do Agreste era muito grande, mas muito grande mesmo. Por quê? A região do Agreste e todo o sertão de Pernambuco eram dominados por hipnoses. A Justiça Divina fechou vários túneis de transporte naquela área. E quando fechou esses túneis de transporte, o que é que acontece? Observamos que a quantidade de chuva naquela área aumentou. Mas era uma região que passava 8 anos sem cair uma gota d'água. Mas quem contribuiu também para isso? Os nossos campos magnéticos, que quebrou todo o efeito do eletromagnetismo da região. Então, o Ricardo de Menezes, o Maria de Nazaré, agora vem o de Caruaru, o de Arco Verde. Então, isso significa que essa aglomeração lá no sertão, ela vai cair muito e as chuvas vão ser mais torrenciais. Adriana Soares. Doutora, então o desencarne que tem ocorrido nas cidades de Minas, como Brumadinho e Mariana, estão relacionados com o túnel negativo nesses locais? Imprudência humana. Eu não posso atribuir a campo magnético de transporte inferior. Mas se você sabe que uma barragem vai estourar por ambição, você deixa, é crime. Então, ali você não pode dizer que é prova. Prova é aquela que você está passando na rua e um raio te atinge e tu morreu, pronto. Não tem um agente causador, não. Mas quando tem um agente causador, que é a ambição humana, para a justiça divina é crime e ele tem que responder. Não tem nada a ver com túnel de transporte. Ayrton José. Doutora, qual é a consequência genética para as futuras gerações nessas cidades com túnel de transporte negativo? Má formação congênita. Uma grande quantidade de crianças nascendo com autismo. Principalmente o autismo por intensidade de energia na região direita e esquerda do cérebro. É o que eu mais encontro. Esse tipo de autismo tem cura? Tem, se houver tratamento espiritual. Se for kármico, ele não tem cura. Agora, você imagina uma gestante numa cidade como essa, durante 9 meses, sendo contaminado. E tem mais uma coisa, um sistema nervoso aqui sendo formado. Olha só, essa formação energética, ela vai ser mais negativa do que positiva. Quando essa criança, ela vir num processo reencarnatório, ela já vem apresentando vários problemas de humor. É o que acontece nessas cidades. Jéssica Vanessa, anexo João Alfredo. Doutora, seriam os túneis de transporte negativo e a chuva negra o motivo do fim de algumas civilizações humanas na Terra? Acreditamos que sim.
é interessante quando os historiadores de vocês e cientistas dizem assim: um grande meteoro atingiu a Terra e matou todos os dinossauros. O que eu acho mais incrível é que nessa explosão as ossadas ficaram tudo inteira, foi. Se for uma explosão, você não ia encontrar fósseis nenhum. Foi uma explosão. Mas, doutora Eli, que está aqui me auxiliando hoje, e eu pegando a fila dela aqui, entendeu? Ela diz o seguinte: nenhum animal desse, ele morreu por explosão. Eles foram extintos por vírus e bactérias, que não suportaram de jeito nenhum. Era uma transição que acontecia já naquela época. E vocês estão passando por outra agora. E quem é o agente principal? Vírus, bactérias e fungos, mais uma vez. Então, isso quer dizer que, na escolha seletiva da natureza, o DNA mais resistente é que vai ficar. O que não for, terá que partir. Sidney Eloy. Doutora, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, existe túnel de transporte negativo? E a relação dos ataques de tubarão tem relação com esses túneis? Não, veja só, na cidade de Jaboatão, existia vários túneis de transporte, não eram não. Eram vários túneis de transporte. Você tinha uma população coletivamente obsediada aqui, mas obsediada mesmo. O trabalho da Dona Maria Cláudia Martins, junto com os médicos que fundaram esse hospital, foram fazer 22 anos de desobsessão na cidade. Olha, os primeiros tratamentos não vinham de fora, eram daqui. Em 22 anos, desarticularam todas as falanges que existiam aqui. Só que ficou as sequelas disso tudo. Qual era o bairro que tinha mais prostituição? Esse local. Qual era o bairro mais violento? Esse local. Então, sendo assim, o que aconteceu? O projeto de Maria Santíssima, Dona Maria Cláudia, a mentora chegou para seu Vandir e ela disse o quê? Se os hospitais nessa cidade, vai abrir em todo canto. Para a gente entender a gravidade que isso era. Então, esses túneis de transporte, seu Sidney, a maioria deles não existe mais, foram extintos. A questão do ataque de tubarões está ligado ao quê? Ao avanço do mar. Na medida que vai avançando, os sinais eletromagnéticos deles vai procurar lugares mais profundos do que ele está fazendo. Ele está vindo em busca de alimento, e esse alimento é o ser humano. Não tenho dúvida nenhuma que os ataques se referem ao quê? Ao avanço do mar. Alexandra Miranda. Doutora, o que podemos fazer para nos proteger desse magnetismo negativo, além do avanço moral? Olha, a primeira condição, saber pensar. Selecionar bem os pensamentos. Não mergulhar na angústia, nem tampouco se entregar à depressão. Por quê? O depressivo, ele neutraliza todo o processo de emoção das duas memórias, direita e esquerda. Se ele está numa cidade como essa aqui, a tendência dele é se matar. Ele não escapa de jeito nenhum. Por quê? A hiperatividade aqui da memória dele já não flui mais como defesa, mas como ataque dele próprio. E chega o momento do esgotamento total de todas as forças mentais e termina se matando. Então, pode perceber que na cidade do Rio Grande do Sul é a cidade que menos tem suicídio. Não é verdade? Já ouviram falar se tem suicídio? A taxa é lá embaixo. Agora, vamos para as regiões onde tem túnel de transporte, essa taxa sobe. A cidade de Vitória de Santo Antão abriu o Hospital Amor e Progresso. Existiu um túnel de transporte? Existiu. A Justiça Divina abriu o hospital e fechou. Mas isso era atraído por causa de quê? A fábrica de bebida que tinha lá. Todos os encarnados que partiam se dirigiam na direção do fluido alcoólico que era emitido na cidade. Qual era o resultado disso tudo? Olha, pessoal, era 3 suicídios por semana. E onde era que eles escolhiam para se matar? Era aquela ponte lá onde vocês passam, perto da Serra das Russas. Era dali que se jogavam. Veja a força de atração que acontecia.
você era dominado dentro da cidade, levado a uma ponte e se jogava lá. Então, esse domínio, a justiça divina quebrou por completo. Lá não existe mais túnel. Rosiane Judite. Doutora, do ponto de vista coletivo, a senhora acha que a população da cidade está amadurecida para receber essas informações sem causar pânico? Mas vocês não têm pânico que morre todo dia um e todo mundo está filmando, que vai ter esse pânico agora? A humanidade se tornou insensível. Vocês não vão acreditar em nada do que eu estou dizendo, porque não vai acontecer agora. Mas quando começar a acontecer, vai dizer o quê? Doutora Cristina tem razão. Certo? Então, por que vai causar pânico? Me diga só. O carnaval já é um pânico e ninguém lá está em pânico, está todo mundo pulando e gritando. É preciso que alguém chegue e diz, olha, é o momento da gente parar para refletir. Isso não serve para a sua evolução. Existe tanto mecanismo que você pode se divertir, leve sua família para um sítio de um amigo, passe lá o final de semana. Então, existe escolha para você fazer, mas você querer viciar os outros e não ter consequência, tem. Dentro da transição planetária que vocês estão vivendo, vai ter sim, pessoal. E como tem. Isso é a transformação de um novo Brasil para um Brasil melhor lá no futuro. E para isso a justiça divina tem que separar o joio do trigo imediatamente. Doutora, tivemos duas perguntas aqui, José Kleber e Cristiana Andrade, sobre quando o mar avançar, o Nordeste será muito afetado? Algumas cidades do Nordeste deixarão de existir. Outras irão continuar. Isso é estatística já de estudo científico. Não sabe que isso vai acontecer? Só que ninguém quer divulgar estatística nenhuma. Ora, olha pessoal, a mais ou menos 100 quilômetros daqui, se você cavar, só vai dar água salgada. Por quê? A 100 quilômetros daqui. Então, você acha que o mar sempre esteve ali? Nunca. Ele apenas recuou. Então, se ele avançar 100 quilômetros, o que vai restar das cidades? Nada. Absolutamente nada. Existem pesquisadores no Nordeste de boa pesquisa, olha, que encontraram marisco, sabe aonde? Lá no Alto Sertão. E aí? Então, encontraram marisco lá no sertão. As escavações que se faz em poço em Alto Sertão, o que é que você encontra? Resto de escama de peixe, entendeu? Em grande profundidade. Aí você vai entrar em pânico porque eu estou falando isso? Já existe pesquisa. André Luiz. Doutora, no Carnaval, só Pernambuco é atingido por cargas negativas? Nós vamos chegar lá, se prepare os outros. Nós vamos chegar lá. Agora, veja só, o Nordeste é um lugar de tanta fé, de tanta devoção a Maria Santíssima, está se perdendo no labirinto das viciações. E quando acontece isso, vem consequência. Olha as consequências que vocês estão sofrendo. A transição de vocês no Nordeste é mais forte que em outro estado. É ou não é? Percebe quantas pessoas estão morrendo de chikungunya? Entendeu? Gripe aviária no Nordeste. Perceba, olha, agora vem doenças neurológicas causadas pelo mosquito. Então, vocês estão vivendo as primeiras etapas de transição. O povo que começa a viver essa primeira etapa, ele tem um posicionamento de evolução melhor. Os outros que não estão vivendo isso ainda, teriam que se preparar. Mas vocês, fiquem certos que isso já está acontecendo aqui. Ricardo José. Doutora, a senhora falou sobre o choque do positivo e negativo que pode acontecer na cidade de Olinda e que gera o avanço do mar. E nas partes do mundo onde acontecem tsunamis, seria também por causa desse choque do positivo com o negativo? Áreas vulcânicas. Vamos separar as coisas. Obrigado, doutora Eli, pela fila. Áreas vulcânicas. Então, o que é que acontece? O que ela diz, eu repito. Áreas vulcânicas. Então, existem locais, olha, vulcões ativos, placas tectônicas, entendeu? Palavra difícil, mas vamos lá. Placas tectônicas. Então, o que é que isso significa?
que essas pessoas estão dentro da expiação e prova. Então, tiveram seu tempo de evolução, sim, mas só que esse tempo não aconteceu. Se não aconteceu, o que é que acontece? A natureza dá a resposta, e a resposta é tremores de terra. Celi Barroso, o aumento dos acidentes de avião estão relacionados com os túneis de transporte? Olha, o aumento de acidentes de avião, ele pode dobrar. Sabe por quê? Chuva negra. E esses aparelhos, a maioria deles tem uma alta sensibilidade tecnológica muito grande. Tendo essa alta sensibilidade tecnológica, então o que é que acontece? Podem ser danificados a qualquer momento. Sendo danificado, haverá morte coletiva. Mas essas mortes coletivas que está acontecendo, está dentro desse próprio projeto mesmo, entendeu? Vai interromper a existência de muita gente que não quer evoluir nesse planeta. Mas a gente atribui já essas quedas à própria chuva negra. Viu? Helder Miranda e Solange Maria perguntaram se as cidades que têm grande quantidade de centros umbandas, como Olinda e Bahia, se essa quantidade influencia nos túneis de transporte negativo. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Existe o bandista que trabalha no bem. Esses devem ser aplaudidos. Mas existem uns que vão para uma corrente muito negativa e perigosa. Evocações de entidades para praticar o mal com o próximo. Isso não está certo. Existem outros que não trabalham com matança de animais. Trabalham com a prece, esses são muito bem protegidos. Agora, estamos vivendo uma transição imunológica coletiva. Como é que tu vai tomar sangue de um animal, criatura? Isso aqui vai provocar sérios problemas no fígado, no baço, no sistema nervoso central. Porque aquele espírito que está ali, nesse trabalho de corte, ele tem ectoplasma contaminado pesadíssimo. E esse ectoplasma vai para o sangue do animal, que vai para o seu. Existe o bandista que ele não quer nada de ninguém. Que ele pratica o bem sem ver a quem. E se alguém lhe ofende, ele não manda nenhum espírito atrás de você. Esse tem todo o meu apoio. Eu não estou aqui generalizando, mas eu estou separando o joio do trigo como Jesus separou. Os que fazem isso não vão gostar. Vão entrar ali na página e criticar. Os que não fazem vão dizer, doutora Cristina tem razão. Podemos ser médio de qualquer forma, desde que não venhamos prejudicar o próximo. Para mim, isso é mediunidade. Cristiane Andrade, Maria José e Joselma perguntaram se existe túnel de transporte negativo em Pesqueira, Natal e Paulista, e se um túnel pode migrar de uma cidade para outra. Não pode. Vê só. Na região do Agreste existia vários túneis de transporte. Isso foi fechado. Por quê? Esses espíritos tiveram o tempo deles. E esse tempo colocou o clima dessas regiões sob ameaça. E os povos que viviam ali, a maioria morreram de sede. Outros tiveram que se mudar daquela região. Terminou aquela prova. Terminando aquela prova, a justiça divina não permite. Quanto a outros bairros, eu não posso citar porque eu não tenho pesquisa deles. Araci de São Paulo e Adriana Soares de Minas Gerais falaram que leram e ouviram em palestras que os socorristas espirituais recolhem energias de alegria de campos de futebol que vai ser usada em auxílio de doentes. Isso tem sentido, doutora? Mas me diga só, um torcedor querendo comer o outro vivo, e eu vou para lá colher fruto de alegria aonde? Isso não tem base científica nenhuma, pessoal. Você acha que os espíritos superiores não são felizes? É preciso tirar o que de vocês? Eu vou tirar fruto de felicidade do seu Nael. Coitado dele. Ele vai ficar com o quê? Olha, é cada coisa que a gente vê que a gente diz assim, meu Deus, mataram a ciência agora. Então, olha, assim ele ia, sabe para onde? Para um show de humorista. E chegava lá, todo mundo rindo e fazia, eita, é agora. Prepara o balaio, lá vem um bocado de sorriso. Olha, o balaio já está cheio de sorriso. Vamos levar agora? Isso não existe.
Os espíritos felizes, ele transmite a paz que ele tem, sem tirar nada do que você tem. Pronto. A última pergunta, doutora. Tivemos várias dúvidas em relação ao São João, se essa questão da festa pode abrir um túnel de transporte e se tem algum problema a dançar e comer e beber também no São João. Olha, vê só, eu concordo que vocês vão dançar forró com o marido de vocês, com o namorado de vocês. Agora, peraí, pessoal, você juntar uma festa cultural com bebida, promiscuidade, está errado. Se você quer ir com seu esposo, vá. Se você quer ir com a sua namorada, vá. Eu não vejo nenhum impedimento nisso, de nenhuma forma. Agora, é muito diferente do carnaval de vocês. É diferente porque vocês estão comemorando a festa de um santo. Vocês não estão comemorando a festa do umbral. É muito diferente. Há uma diferença muito grande. Então, as igrejas vão celebrar missa. Isso ajuda muito o campo magnético aqui do Nordeste. As pessoas vão fazer a sua fogueira. Vai poluir o meio ambiente, infelizmente. Entendeu? Mas é uma questão cultural que a gente observa que existe muita ingenuidade e pouca maldade. Entendeu? Que as minhas trabalhadoras vá para o forró, mas cuidado com a bebida. Entendeu? Eu não vejo impedimento nisso. Eu não estou sendo radical na minha colocação. Porque o Nordeste inteiro vai celebrar a missa. Você pode ir para a missa e da missa você pode comer sua pamonha e ir para a sua casa. Não tem nenhum problema. Agora, eu não vou mandar ninguém comer pamonha lá no carnaval. Eu não vou fazer isso porque eu sei que o clima é pesado. O São João aqui do Nordeste é um conjunto de várias famílias que se unem dentro de sítio, entendeu? Para contar cada mentira também, viu? Não é brincadeira, entendeu? A fogueira queimando e tem um que fala mais do que o outro lá dormindo, doido que aquela história acabe. Então, isso para mim é uma questão cultural, porque não existe aí o incentivo dessas pessoas à violência. Então, se tem lá um pátio que faz isso, faz aquilo, é uma coisa individual. Mas dentro da sua casa, você está fazendo uma coisa com a sua família. Lá no sítio estão os agricultores orando também, né? As mulheres solteiras fazendo a desviação. O negócio é sério. Entendeu? Santo Antônio sendo esfaqueado na bananeira. Entendeu? Acontece isso. Depois, de cabeça para baixo, joga ele. Aí depois tem a bacia com água que vocês botam. Aí pinga a vela no dedo e queimando. Mas eu quero saber o nome do meu noivo. Entendeu? Então, isso tudinho, pessoal, é uma festa para mim cultural. Porque não existe a maldade humana. É tudo diversão. Muita paz para todos. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, a Maria Santíssima, e em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo.